Olá, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade. Bom, quem já assiste aqui os conteúdos do canal sabe que o canal propaga muitas ideias sobre a pesquisa científica, ou seja, sobre como o pesquisador pode trabalhar os textos literários ou mesmo o historiador trabalhar os textos historiográficos, porque é interessante dizermos que o campo da interdisciplinaridade ele é muito bem visto na universidade. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de gravar um podcast a respeito do assunto, né? E no podcast eu discuto um pouco dessa relação da literatura com as outras disciplinas. E no campo dos estudos literários, né, o texto literário em si, a narrativa em prosa, é muito propício que o pesquisador ele utilize de outras disciplinas até mesmo para poder averiguar em que medida o texto literário pode ser interpretado, ou seja, sob a ótica, sob a luz da história, da filosofia, da psicanálise, enfim, da linguística também. Bom, agora eu falando um pouco da linguística, né, que nós, pesquisadores na área de letras, precisamos dominar as ferramentas da linguística e, acima de tudo, a sociolinguística, que nasce lá com William Labov, né? A sociolinguística variacionista, depois muito propagada por um professor da UFRJ, e na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, a sociolinguística ganhou uma dimensão muito importante, porque lá na Federal de Santa Catarina são estudados os moradores da região, como eles falam, essa questão do sotaque, essa questão, enfim, da língua portuguesa do manezinho da ilha, né, que fala diferente em vários cantos da ilha de Florianópolis. Bom, interessante dizermos, Ilha de Santa Campo da Linguística e da Literatura, alguns estudos interessantes tratam o texto literário com o estudo da linguagem na qual as personagens falam, ou seja, as personagens elas falam de um jeito. E muitos romancistas realizam pesquisas históricas e pesquisas até mesmo da própria linguagem para conseguir colocar na fala das personagens elementos caracterizadores da pronúncia, da questão geográfica, no caso, né? Da questão socioeconômica, ou seja, um personagem que tem, digamos ali, uma hierarquia socioeconômica maior do que uma outra, ele vai falar diferente, ele tem acesso, né, aos livros, acesso às revistas. Então, obviamente que a personagem fala diferentemente de uma personagem que não tem acesso aos estudos. Então, é interessante dizermos que a linguagem, ou seja, a linguagem que é a ferramenta essencial do texto literário, o próprio romancista, ele trabalha com essa questão da sociolinguística. Tá? Eu trago aqui um estudo importante do pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo, professor Dino Preti. Ele trabalhou com os romances do século XIX, com a Senhora de José de Alencar, enfim, o romance de costumes de Alencar, e Lucila, a Senhora, averiguando em que medida as personagens de uma hierarquia, digamos, maior, falava diferente, ou seja, aqueles que trabalhavam na corte, a corte naquela época era na cidade do Rio de Janeiro, e os personagens que exerciam o papel subalterno falam de forma diferente. Então, digamos que a interdisciplinaridade aí, que é o aporte linguístico como estudo do texto literário, foi digamos ali, elaborado por esse professor chamado Dino Prestes. O título do livro dele é Sociolinguística aos níveis de fala. Tá? Então, eu trago aqui para vocês, é um professor já aposentado da Universidade de São Paulo, e o subtítulo do texto é Um Estudo Sociolinguístico do Diálogo Literário. Tá? É uma edição publicada deixa eu já verificar para vocês, da Companhia Editora Nacional, que inclusive já fechou faz tempo essa editora, né? É uma editora que ficou muito ali, trabalhou muito na década de 70 com várias obras de cunho acadêmico. Então, aqui o professor Dino Preti ele propõe esse estudo. Ou seja, ele vai averiguar nos romances da literatura do século XIX. Eu mencionei aqui os do José de Alencar, mas ele trabalha com Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha.
ele trabalha com Manuel Antônio de Almeida, com Memória do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Então, ele vai buscar como essas personagens elas se comportam, e ele vai recortar excertos e fragmentos dos romances para comprovar como essa questão da sociolinguística, do topo, né, da topografia, ou seja, da questão geográfica, da questão cultural da personagem, a questão da instrução que essa personagem tem. Então, tudo isso são elementos caracterizadores de uma distinção social dentro da narrativa. Então, vocês estão observando que é um estudo interdisciplinar, eu estou aqui falando sobre interdisciplinaridade, muito válido para que vocês possam compor um texto como uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a respeito dessa questão da hierarquia na linguagem. Outro aspecto importante no campo da interdisciplinaridade é o aporte da história em relação à literatura. É a minha área de atuação, ou seja, eu trabalho com o romance histórico. O romance histórico se aproveita de acontecimentos e eventos do passado para recompor esses episódios com, digamos ali, aquele aspecto da cor local, do cenário, de uma configuração em que o próprio autor, digamos, tem inspiração em cartões postais de época, visita museus, para recompor o cenário de época. Isso é um estudo que eu faço sobre a questão do espaço, que é a atual pesquisa minha de pós-doutorado, ou seja, averiguar em que medida o escritor ele recompõe esse cenário que já não existe mais, ou se existe, existe em ruínas, passa pela subjetividade do próprio autor, uma subjetividade que ele precisa estabelecer um crivo, né? Um crivo das imagens que ele observa e a descrição por meio das palavras. Então, ele descreve, digamos ali, com uma certa bagagem memorialística, não é? Ou seja, ele observa e, ao mesmo tempo, recompõe, ou mesmo ele lê também por meio de enciclopédias de época, por meio de livros que abordam essas temáticas espaciais, seja no campo ou na cidade, né? No rural ou no urbano. Então, é um estudo também interdisciplinar. Essa natureza espacial, por sinal, quem aborda isso é o professor Luiz Brandão, que é um professor da UFMG, que é um estudo sobre o espaço, tá? Eu estou com o livro dele aqui, que é o espaço, da teoria do espaço literário. E o professor Luiz Brandão nos diz o seguinte, que lá no início do livro dele, que o espaço é interdisciplinar por natureza. Nós temos lá os conceitos da relatividade de Einstein, né? Ele traz esses conceitos da física, a questão do tempo de Bergson, né? E depois de até chegar no cronótopo de Bakhtin, Mikhail Bakhtin cunha esse conceito, o crono de tempo e o topo de lugar, cronótopo, ou seja, tempo e espaço se fundem. Então, o livro do professor Luiz Brandão, tá, é um livro que eu utilizo. Então, ele mesmo afirma que o espaço é uma categoria narrativa interdisciplinar. Então, trabalharmos com a interdisciplinaridade na literatura nos fortalece a que possamos entender o texto por meio de outras disciplinas. E nós sabemos que os estruturalistas, lá da escola soviética, do Círculo de Praga, né, eles propunham teorias em que o texto pudesse ser interpretado pelo próprio texto. Ou seja, as camadas textuais, ou seja, os períodos, a sintaxe textual, ou seja, a questão da etimologia das palavras, a ordem em que o discurso narrativo fora empregado pelo próprio autor, isso tudo era estudado de uma forma que o texto trabalhava com o próprio texto. Tá? Mas eu fujo dessa ótica estruturalista, eu creio que ela é bem-vinda nos estudos literários, da crítica literária, mas eu creio que ela não funciona de forma suficiente, mesmo porque os estudos culturais, que predomina hoje no campo de atuação de muitos pesquisadores, fazem com que muitos pesquisadores exerçam papel, digamos, ali em que o texto é interpretado pelas teorias da colonização, as teorias feministas, as teorias de cunho racial, enfim, as teorias
que mais estão em voga, a questão do sujeito pós-moderno, na literatura do contemporânea, né? Isso, inclusive, foi, digamos, discutido num dos trabalhos que eu fiz sobre a obra de Chico Buarque, tanto no romance O Benjamin e no outro romance chamado Estofo, em que eu trabalho essas teorias do sujeito pós-moderno, da questão da identidade do sujeito pós-moderno. Então, voltando a dizer, o estudo interdisciplinar, conforme aqui eu gravei lá no podcast, estou rememorando a minha fala lá no podcast para que nós possamos ter dois suportes aí de abordagem, ou seja, um vídeo no YouTube e lá no podcast também vocês possam ouvir essa questão da interdisciplinaridade, tá? Então, voltando a dizer que o texto pelo aporte da história, eu lembro bem que eu estudei muitos, digamos ali, historiadores teóricos da historiografia, né? Então, Roger Chartier, né? Nós temos Peter Burke, nós temos Jacques Le Goff, são os teóricos depois, inclusive, da terceira geração da escola de análise. A escola de análise foi um movimento que surgiu na França, por Lucy Febvre e Marc Bloch. Eles fundaram uma revista em 1927, que eles propunham uma forma diferente de abordagem do texto historiográfico, ou seja, da escrita da própria história com H maiúsculo. Então, a escrita da história ela já não era mais pragmática, ela não queria se voltar a um aspecto realista, a um aspecto fotográfico, da mimese simplista, mas, ao mesmo tempo, uma história questionadora e problemática. Isso que a escola de análise estava propondo na década de 20, 1927. Então, 1927 foi uma revista em que esses dois intelectuais, como eu apontei, eles fundaram uma revista em que eles questionavam a forma de se fazer história. E na minha tese de doutorado, eu resgato essa questão da escrita da história, porque supostamente eu calculo, não somente eu, mas outros especialistas, que os romancistas históricos eles aproveitam técnicas da escrita historiográfica para conseguir adquirir com que essas técnicas funcionem também dentro do romance. Ou seja, fazer com que a história seja problemática dentro do romance histórico, não seja linear, com início, meio e fim, mas seja uma história questionadora da própria história oficial. Mesmo porque sabemos que a história, com essa vontade de realizar, digamos ali, de dar voz ao real, muitas das vezes ela tropeça, né? Porque os historiadores também preenchem as lacunas do texto historiográfico por meio da ficção. É daí que é interessante o estudo do romance histórico. Por quê? Por mais interdisciplinar que seja, tá? Digamos aqui, a história ela também propõe uma leitura da própria história e, ao mesmo tempo, ela se volta ao texto da ficção para conseguir preencher essas lacunas. E interroga os arquivos também, porque todo historiador interroga os arquivos. E, ao mesmo tempo, quando ele não encontra digamos ali, um discurso palpável, ele vai preencher com a ficção. Existe um historiador que não é muito bem visto pelos historiadores, que se chama Hayden White, publicou 2 livros chamados Meta-História e Trópicos do Discurso, tá? 2 livros, Meta-História e Trópicos do Discurso, na década de 70, que ele provocava um novo olhar acerca da linguagem historiográfica, ou seja, a linguagem da história ela é também figurativa, ela é caracterizada pelos elementos das figuras da linguagem, né? Da linguagem artística. O historiador faz uma forma de narrativa também em forma de arte. Então, voltando a dizer que os estudos do romance histórico, é interessante trabalharmos com essa questão da interdisciplinaridade, que é riquíssimo. E até mesmo que o próprio romance histórico, ele trabalha com a história e com a literatura, né? Ao mesmo tempo que o ficcionista ele recompõe os fatos também do passado, ele encaixa figuras fictícias dentro do romance. Foi o caso dos romances A República dos Bugres e Conspiração Barroca de Rui Reis Tapioca, o autor que foi o objeto da minha pesquisa de doutorado. Bom, eu já trabalhei um pouco com a filosofia e com a literatura também, tá? Então eu trabalhei com os textos de Michel de Montaigne para conseguir interpretar um conto de Machado de Assis, que chama o Imortal.
O Imortal é um conto de Machado de Assis, em que a personagem ela vive até os 180 anos. Tá? Então, é um conto um pouco sobrenatural, tem esse aspecto do suspense. Tá? E Machado de Assis lia muito Michel de Montaigne. Então, eu faço uma comparação, inclusive, que é o próprio texto do Montaigne, está aqui na minha biblioteca, que é os ensaios. Tá? Foi um escritor digamos que cunhou essa forma de escrita mais assim aberta, mais ensaística, que é a questão dos ensaios. E lá nos textos do Montaigne, eu trabalho com um texto chamado também sobre a questão do homem imortal. E eu faço uma comparação. Então, vocês estão percebendo que o campo da interdisciplinaridade é muito rico. Por exemplo, a própria geografia hoje, a geografia, a disciplina de geografia, estuda os textos literários para conseguir resgatar o espaço, por exemplo, os sertões de Euclides da Cunha, né? Nós temos aí a questão espacial muito relevante trabalhada por Euclides da Cunha, em que os geógrafos, desculpem, aproveitam essa bagagem descritiva dos sertões, né? Porque Os Sertões é um romance caudaloso, é um romance que resgata, digamos ali, a Guerra de Canudos, que ocorreu lá no Nordeste, em que os militares brasileiros saíram para poder perseguir uma espécie de líder messiânico chamado Antônio Conselheiro. Né? Então, quer dizer, por meio desse livro que os geógrafos estudam essa questão espacial. Eu mesmo também fiz um trabalho interdisciplinar na obra Clara dos Anjos, de Lima Barreto, em que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, eu recorto fragmentos do livro, do romance Clara dos Anjos, para poder fazer uma análise interdisciplinar, ou seja, lá, quando eu publiquei esse artigo, isso foi em 2011, 2012, saiu na revista Conhecimento Prático de Geografia, tá? A ideia era explorar essa questão espacial. Vocês estão vendo que essa questão do espaço, essa questão interdisciplinar, que é geográfica por natureza, né, a questão espacial, nós temos Milton Santos, que estudou a questão espacial muito bem, Paul Claval, também outro geógrafo que estudou muito bem, Milton Santos e Paul Claval, que é uma geografia mais cultural, tá? Então, a interdisciplinaridade está aí. Agora, falando um pouco entre a psicanálise e a literatura, também existem estudos muito, digamos ali, interessantes para que vocês também possam ter inspiração, né? Eu mesmo, quando eu trabalhava para algumas revistas de bancas, né, de divulgação científica, eu recebi uma encomenda para trabalhar com as ideias de Jacques Lacan. Jacques Lacan, psicanalista, né, discípulo de Freud, com a ideia de que os textos, tanto de Lima Barreto, Mário de Andrade e Almanelense Belmiro, tá, que é do Ciro dos Anjos, né, um autor brasileiro, esses três livros que eu acabei de mencionar, a gênese dessas três obras, elas tinham uma inspiração lacaniana. Então, eu fui estudar essa questão da psicanálise em Lacan, essa questão da gênese, essa questão da criação, ou seja, que parte também para uma análise mais criativa da obra, né? Você analisar qual é o aspecto criativo desses três livros que eu acabei de abordar. Está lá num artigo que eu, inclusive, escrevi em coautoria, eu chamei uma amiga para escrever junto comigo, está numa revista Conhecimento Prático de Psicanálise. Então, o campo dos estudos da literatura é muito fértil para a interdisciplinaridade. Vocês, futuros pesquisadores, iniciantes ou já profissionais que estão aí tentando verificar temas para que vocês possam investigar, para que vocês possam transformar isso num projeto de pesquisa. Aqui eu abro parênteses para falar um pouquinho do meu curso. Meu curso já está lá na plataforma Hotmart, vocês podem ter acesso, tá? Lá pela página do meu Instagram, vai lá no Linktree, clica lá e vocês terão acesso ao curso. Eu falo de várias etapas da questão da produção do projeto de pesquisa, que é peça fundamental para que vocês entrem no mestrado ou no doutorado. Né? Eu falo dos processos seletivos nas universidades, a questão da criação da bibliografia, do cronograma, o que é um objetivo geral, o que são os objetivos específicos. Então, aqui, por meio do vídeo de hoje, sobre essa questão da interdisciplinaridade, eu queria ser solo fértil para que vocês possam trabalhar o texto
por meio das outras disciplinas. Eu falei um pouco do que geografia, falei um pouco da psicanálise, falei da história, falei da linguística, não é? E então, quer dizer, o cinema também. O cinema é outra disciplina interessante para trabalhar o texto literário. Eu tenho um artigo também que eu analiso, por exemplo, o filme do Walter Salles, que é o Diário de Motocicleta, é um filme que ganhou um grande público nos cinemas do Brasil, né? Um filme que resgata esse papel do Che Guevara nas viagens que ele fez com Alberto Granado, que era digamos ali, o Sancho Panza, né? O escudeiro do próprio Che Guevara, um amigo dele que viaja com ele. O Che era médico, né? E ele teve que ter um amigo ali para viajar de motocicleta pela América do Sul, e ele escreveu diários. O Che Guevara escreveu alguns diários dessas viagens. Eu faço uma comparação desses diários, das viagens, com o filme, com o roteiro do José Rivera. José Rivera escreveu o roteiro do filme do Walter Salles. Então, eu tive que examinar o roteiro e fazer a comparação também com algumas partes do texto do Che Guevara, que serviu de inspiração para que o José Rivera escrevesse esse roteiro. Então, o cinema e a literatura também tem pano para manga. Escrevi, por exemplo, um texto. Eu não quero ser aqui cabotino, falar um pouco da minha produção, mas só para vocês entenderem, tá? Porque por experiência própria também que eu trago aqui a vocês alguns exemplos, tá? Então, escrevi um texto também, um artigo que eu apresentei no interior de Santa Catarina, na Universidade Federal da Fronteira Sul, lá na cidade de Chapecó, e o texto, eu abordava, por exemplo, o livro do Lamarca, que foi escrito por 2 jornalistas, com o filme, que foi também um filme bem interessante. Analisa a questão... aí você tem que escolher o ângulo de análise. Quando você está trabalhando com cinema e literatura, é interessante que você faça essa escolha do ângulo de análise. E eu percebi que algumas cenas do filme não eram, digamos ali, tão políticas como no livro. Tá? Então, eu analiso o que aparece de político, viés político, e do outro o que não aparece. Essa questão de comparar filme com a obra literária é um pouco complexa. Eu indico para vocês o livro da Linda Hutt, Uma Teoria da Adaptação, que é um livro fundamental para vocês entenderem essa questão da adaptação. A Linda Hutt é uma teórica canadense, ela tem um olhar muito democrático sobre essa questão da análise fílmica, da análise, ou seja, de roteiros, e, ao mesmo tempo, dizer ela, nas palavras dela, ela diz o seguinte, que a literatura e o cinema, que a literatura com a ópera, que a literatura com os videogames, enfim, ela tem esse vasto olhar cultural, que ela esmiuça muito bem no livro dela, tá? Um livro fundamental para vocês lerem, e tudo para ela funciona na adaptação, ou seja, existem, desde que a literatura ela surgiu, né? Desde lá de Homero, da Ilíada e da Odisseia, dos textos das tragédias gregas, né? A literatura sempre buscou uma forma de se adaptar com outros, ou seja, tem inspiração de outros textos para conseguir mudar ou fazer uma espécie de adaptação, tá? Bom, pessoal, é com grande prazer e louvor que eu termino aqui o vídeo. Aqueles que desejam escrever os comentários sobre a questão da interdisciplinaridade, eu acho que eu falei até demais, né? Fiz algumas digressões necessárias para que vocês entendessem o assunto, a questão da interdisciplinaridade. Antes de terminar, eu só quero dizer a vocês que quando você inicia essa questão da pós-graduação, eu me lembro bem que eu frequentava outras disciplinas de outros cursos, ou seja, você não está lá somente para fazer uma pesquisa científica, mas você também aprende com outros cursos. E eu frequentei muito o curso de História, tá? Na Federal de Santa Catarina, inclusive participei de grupo de pesquisa. Então, isso me favoreceu também o conhecimento das ferramentas da historiografia, para conseguir trabalhar com o texto literário, digamos, de uma outra forma. Tá? Então, agora fechando de vez. Termina aqui o vídeo. Aqueles que desejam escrever os comentários, fiquem à vontade. Quem não é inscrito no canal, se gostou, se inscrevam para ativar as notificações. Dê um joinha se você gostou do vídeo, se vocês estão assistindo em dupla ou não, gostaram. E até o próximo vídeo. Quem deseja fazer alguma doação, vai lá no Apoia-se, no Instagram, tem o link no Apoia-se. Seja também bem-vindo
doe o que você achar necessário para que o canal continue funcionando. De todo modo, 2 vídeos por semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.